Nos últimos anos, a frota dos veículos franceses que circulam em nosso país cresceu consideravelmente. A SET, por ser uma empresa voltada para o segmento de manutenção nos veículos nacionais, entende que tais marcas deixam de ser consideradas estrangeiras e reconhece a importância de treinar os profissionais de oficinas sobre os inúmeros procedimentos de manutenção, dentre eles a troca das correias dentadas dos motores franceses. Utilizando uma tecnologia inovadora do ponto de vista didático, abordaremos o assunto de forma simples, buscando suprir a falta de informações nesse segmento. Nosso objetivo é mantê-lo sempre atualizado em relação ao que há de mais novo no mercado automotivo. Vale lembrar que, na impossibilidade de obtermos os veículos franceses junto aos distribuidores, a SET se empenhou ao máximo na busca de informações técnicas e realizou as trocas das correias utilizando a computação gráfica. Ao iniciar o processo da troca da correia de sincronismo em motor, é interessante obedecer a alguns procedimentos importantes para garantir que o serviço seja executado sem o risco de danos materiais. Sempre que possível, remova o cabo negativo da bateria. O ato de desconectar o cabo da massa previne um curto-circuito ao esbarrar acidentalmente uma ferramenta nos contatos do motor de arranque ou do alternador. Remova as velas de ignição para girar o motor sem interferência da contrapressão dos cilindros. Nunca gira o motor através do comando de válvulas. Essa atitude pode precipitar saltos ou a quebra de dentes da correia dentada. Para travar o motor, utilize um dispositivo que permita o bloqueio com segurança. Na falta de um dispositivo específico, remova o arranque e trave o movimento de giro com uma espátula posicionada entre os dentes da cremalheira. Finalmente, uma vez removida a correia dentada, não gire o comando de válvulas com os pistões alinhados em PMS. Esse procedimento provoca o empenamento das válvulas. Existem duas maneiras de verificar se a tensão da correia dentada dos motores Peugeot, Renault e Citroën está correta. Utilizando um dispositivo homologado pelo fabricante, no caso específico dos veículos franceses, ou observando se a correia torce em 90 graus lateralmente no vão mais longo da correia instalada. Praticamente todos os veículos Renault, Peugeot e Citroën comercializados no Brasil usam suporte de motor fixado no topo superior na parte dianteira do cabeçote. Para a troca da correia desses modelos, é necessário remover o suporte do motor para acessar a correia dentada. Fique atento aos motores que possuem polia amortecedora de vibrações. É através dela que é inserido o pino-ferramenta para bloquear o eixo do motor. É possível que, com o tempo de uso, a parte externa se desloque em relação à interna e comprometa o sincronismo da mesma com o eixo virabrequim. Na dúvida quanto à precisão do sincronismo, não hesite em conferir o PMS com relógio comparador ou em aplicar uma polia nova para estabelecer o correto sincronismo do motor. O bloqueio do eixo do motor para soltar o parafuso que fixa a polia do virabrequim nos motores Citroën pode ser feito removendo uma janela de inspeção na caixa de embreagem ou um motor de arranque para aplicar um dispositivo de bloqueio entre os dentes da cremalheira do volante. Evite usar os pinos de travamento como bloqueio, sob o risco de quebra da ferramenta. Nos motores Citroën, são usados pinos para travar as polias de comando e os eixos virabrequim, que podem ser confeccionados pelos próprios mecânicos. Podem ser pinos usinados ou parafusos, com diâmetros de 6, 8 ou 10 milímetros. O comprimento varia entre 50, 80 e 100 milímetros. Tenha-os em mãos e fará o sincronismo dos motores Citroën com facilidade.
Segundo o fabricante, a troca da correia dentada nos veículos Kissara e Berlingo com motor 1.8 de 8 válvulas deve acontecer com 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 60 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor Citroën XU7 1.8 de 8 válvulas, que equipa o veículo Kissara, é necessário travar o giro do eixo do motor a fim de soltar o parafuso que fixa a polia na árvore de manivela. Remova uma janela de inspeção, localizada na parte inferior do motor, caixa de embreagem. Bloqueie a cremalheira com uma ferramenta específica de travamento e solte o aperto do parafuso da polia do virabrequim. Agora, remova a correia de acessórios de seu alojamento. Solte e retire o parafuso do eixo virabrequim, juntamente com a polia. Em seguida, reinstale a polia externa do virabrequim e aperte o parafuso de fixação com um leve torque. Remova o dispositivo de travamento da cremalheira e gire o eixo do motor até as furações de sincronismo da polia do virabrequim coincidirem com o bloco. Agora, insira o pino de travamento do eixo do motor. Em seguida, insira o pino de sincronismo e travamento no furo da polia do comando de válvulas com orifício existente no cabeçote. Agora, solte o parafuso de fixação do tensor do rolamento. Libere a carga de tensão sobre a correia e retire-a de seu alojamento, mantendo os pinos de sincronismo inseridos em suas respectivas posições. A correia deve ser instalada partindo da polia do comando de válvulas, passando pela polia do eixo do motor, pela polia da bomba d'água e pelo tensor da correia. Aplique tensão sobre a correia dentada e trave o parafuso do tensor com um aperto de 25 Nm. Após a instalação da correia, retire o pino de travamento da polia do comando e do virabrequim. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor para que a correia se acomode em seu alojamento. Após esse procedimento, verifique novamente a tensão. Um correto tensionamento permite que a correia seja torcida em 90 graus lateralmente. Na sequência, trave a cremalheira do volante com a ferramenta específica, solte o parafuso de fixação da polia e remova-o de seu alojamento. Para a montagem dos componentes, siga a ordem inversa da desmontagem. O aperto no parafuso da polia do virabrequim deve ser de 130 Nm. Finalmente, remova o dispositivo de travamento da cremalheira e instale a proteção da janela de inspeção do alojamento da embreagem. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada nos veículos Citroën, Kissara e Berlingo 1.6 de 16 válvulas deve acontecer com 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 60 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor Citroën TU5JP4 L4 de 1.6 com 16 válvulas, gire o eixo do motor até que o furo de alinhamento no volante coincida com o orifício existente no flange traseiro, no lado direito do bloco. Trave esse posicionamento utilizando um pino-ferramenta específico. Agora, solte e retire os parafusos de fixação da polia externa do eixo do motor. Em seguida, insira os pinos de sincronismo e de travamento nos furos das polias dos comandos de válvulas, com os orifícios existentes no cabeçote. Solte o aperto do parafuso que fixa o tensor, com o auxílio de uma chave Allen, e movimente a parte móvel do tensor até o ponto de alinhamento dos furos. Em seguida, trave o tensor nesta posição, transpassando um pino nos furos coincidentes.
Agora, remova a correia dentada de seu alojamento, mantendo os pinos de travamento dos comandos de válvulas e do PMS. No momento de instalação, observe para que as marcas existentes na correia coincidam com as referências das polias dos comandos e da polia do eixo da árvore de manivela. A correia deve ser instalada a partir da polia do comando de admissão, passando pela polia do comando de escape, pela polia tensor auxiliar, pela polia do eixo do motor, pela polia da bomba d'água e, finalmente, pelo tensor da correia. Após a instalação da correia, retire os pinos de travamento das polias dos comandos. Com o auxílio de uma chave Allen, retire o pino que trava a parte móvel do tensor. Solte o tensor e permita que o mesmo exerça a carga de tensão sobre a correia. Após o correto posicionamento do tensor, aperte o parafuso usado para fixá-lo com um torque de 25 Nm. Remova o pino de travamento do PMS localizado no flange traseiro do motor. Agora, aplique 4 voltas completas no eixo do motor para um pré-assentamento da correia em seu alojamento. Posicione o motor novamente em PMS e confira o sincronismo, inserindo os pinos de posicionamento do PMS e das polias dos comandos de válvulas. Pode haver uma pequena interferência para inserir os pinos nas polias dos comandos. Para contornar esse problema, é permitida uma leve movimentação dos comandos a fim de garantir o encaixe dos mesmos. Para montar, siga a ordem inversa da desmontagem. O aperto nos parafusos da polia do virabrequim deve ser de 25 Nm. A troca da correia dentada nos motores EW10J4 2.0 de 16 válvulas, que equipam os veículos Citroën, deve acontecer a cada 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 50 mil quilômetros. Usando uma ferramenta para travar a polia do virabrequim, solte o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo do motor. Remova temporariamente o parafuso juntamente com a polia. Reinstale a polia do virabrequim e insira o parafuso de fixação, aplicando-lhe um leve aperto. Esse procedimento, além de auxiliar no processo de sincronismo, também ajuda no movimento interno do motor. Com o auxílio de uma chave, gire o eixo do motor no sentido horário, até as furações de sincronismo existentes nas polias dos comandos de válvulas coincidirem com os furos de alinhamento do cabeçote. Insira os pinos de travamento. Em seguida, verifique o alinhamento da furação externa, existente na borda da polia do virabrequim, com um furo no bloco do motor. Insira o pino de bloqueio e trave o eixo virabrequim na posição de sincronismo. Solte o aperto do parafuso que fixa o tensor e, com o auxílio de uma chave Allen de 6 mm, gire-o para a direita, no sentido horário. Mantenha os pinos de sincronismo inseridos e remova a correia dentada de seu alojamento. Instale a correia dentada, partindo da polia do virabrequim, passando pelo rolamento de apoio, pela polia do comando de admissão, pela polia do comando de escape, pela bomba d'água e, finalmente, pelo tensor da correia. Com o auxílio de uma chave Allen, gire o tensor no sentido de carga até o ponteiro atingir a posição máxima permitida sobre a correia. Agora, remova os pinos de travamento das polias dos comandos de válvula. Remova o pino de travamento da polia do virabrequim e gire o eixo do motor em 4 voltas completas no sentido horário.
Verifique os pontos de sincronismo, inserindo os pinos de travamento das polias dos comandos e do virabrequim. Se os pinos entrarem com muita interferência, refaça o procedimento. Depois de verificar o sincronismo, faça o ajuste final do tensor sobre a correia, alinhando o ponteiro de ajuste móvel na marcação de referência da base fixa. Aperte o parafuso de fixação do tensor com um torque de 23 Nm. Remova a polia do virabrequim e instale a proteção inferior da correia dentada. Reinstale a polia e aperte o parafuso que a fixa no eixo com um torque de 40 Nm mais 45 graus de aperto angular. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada do motor nos modelos ZX e Kisara, com motor 2.0 de 16 válvulas, deve acontecer com 70 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 30 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor XU10 2.0 de 16 válvulas, é necessário alinhar os pistões no meio do percurso dos cilindros do motor, a 90 graus antes do ponto morto superior, APMS, para evitar danos aos componentes internos. Remova a tampa da janela de inspeção da embreagem, localizada na parte inferior do motor, e aplique a ferramenta de travamento da cremalheira para bloquear o giro da árvore de manivela. Solte o aperto do parafuso que fixa a polia dianteira do virabrequim e o mantenha no local. Em seguida, para liberar os movimentos do virabrequim, remova a ferramenta usada para travar a cremalheira. Gire o eixo do motor até o alinhamento dos orifícios de sincronismo da polia do virabrequim e das polias dos comandos de válvulas. Insira os pinos de travamento para bloquear os movimentos de rotação dos eixos. Em seguida, retire o pino de sincronismo do virabrequim, saque o parafuso que fixa a polia no eixo e retire-a de seu alojamento. Na sequência, solte o parafuso que fixa o tensor e libere a carga do mesmo sobre a correia dentada. Remova a correia de seu alojamento. Mantenha os pinos de travamento dos comandos e solte os 3 parafusos que fixam as polias, observando para que girem livremente em seus alojamentos. Na sequência, instale a correia dentada a partir da polia do comando de escapamento, passando pela polia de admissão, pelo rolamento de apoio, pela polia do virabrequim, pela polia da bomba d'água e pelo tensor da correia. Tensione a correia dentada aplicando carga no tensor e, em seguida, aperte o parafuso usado para sua fixação. Agora, instale temporariamente a polia do virabrequim e verifique o seu alinhamento, inserindo o pino de sincronismo. Remova o pino da polia do virabrequim e aperte os parafusos que fixam as engrenagens nos comandos de válvulas. Aplique 3 voltas completas no eixo do motor e confira o sincronismo, inserindo os pinos de travamento das polias dos comandos e do virabrequim. Agora, aplique um torque de 10 Nm em cada parafuso que fixa as polias nos comandos. Remova a polia do virabrequim
e instale a proteção inferior da correia dentada. Na sequência, instale a polia do virabrequim, trave o eixo do motor e aplique um torque de 120 Nm no parafuso da polia do virabrequim. Retire a ferramenta de travamento do eixo do motor e feche a janela de inspeção. Confira a tensão da correia dentada. Se necessário, refaça o procedimento. O torque de aperto no parafuso do tensor é de 25 Nm. Instale a proteção superior da correia dentada e a correia de acessórios. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada do motor no veículo Kissara 2.0 de 16 válvulas deve acontecer com 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 40 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no veículo XU10 J4 RS RFS 2.0 de 16 válvulas, que equipa o veículo Kissara, é necessário alinhar os pistões no meio do percurso dos cilindros do motor, a 90 graus antes do ponto morto superior, APMS. Remova a tampa da janela de inspeção da embreagem, localizada na parte inferior do motor, e aplique a ferramenta de travamento da cremalheira para bloquear o giro da árvore de manivela. Solte o aperto do parafuso que fixa a polia dianteira do virabrequim e mantenha-o no local. Em seguida, para liberar os movimentos do virabrequim, remova a ferramenta usada para travar a cremalheira. Gire o eixo do motor até o alinhamento dos orifícios de sincronismo da polia do virabrequim e das polias dos comandos de válvulas. Insira os pinos de travamento para bloquear os movimentos de rotação dos eixos. Em seguida, retire o pino de sincronismo do virabrequim, saque o parafuso que fixa a polia no eixo e retire-a de seu alojamento. E retire um parafuso localizado entre as duas polias dos comandos de válvulas. Agora, solte o parafuso que fixa o tensor, libere a carga do mesmo sobre a correia dentada e retire-a de seu alojamento. Trave as polias dos comandos de válvula com uma ferramenta específica e solte o aperto dos parafusos que as fixam nos próprios eixos. Retire a ferramenta de travamento das polias e verifique se as mesmas se movimentam livremente. Na sequência, instale a correia dentada a partir da polia do comando de escapamento, passando pela polia de admissão, pelo rolamento de apoio, pela polia do virabrequim, pela polia da bomba d'água e pelo tensor da correia. Tensione a correia dentada aplicando carga no tensor e, em seguida, aperte o parafuso usado para sua fixação. Instale a ferramenta para bloquear as polias dos comandos de válvulas e aperte os parafusos que as fixam, com um torque de 30 Nm. Agora, retire a ferramenta de bloqueio das polias e recoloque o parafuso entre as engrenagens. Em seguida, retire os pinos de sincronismo dos comandos. Instale a proteção inferior da correia dentada e também a polia do virabrequim, sem apertar o parafuso que a fixa. Antes do aperto desse parafuso, trave a cremalheira do volante com a ferramenta específica. Agora, aplique um torque de 130 Nm no parafuso da polia do virabrequim. Em seguida, retire a trava da cremalheira e instale a tampa da janela da caixa de embreagem. Aplique 4 voltas completas no eixo do motor, no sentido horário, para acomodar a correia em seu alojamento. Confira os pontos de sincronismo, inserindo os pinos de travamento das polias dos comandos de válvulas e do virabrequim. Se o sincronismo do motor estiver correto, retire todos os pinos e aperte os parafusos das polias, com um torque final de 80 Nm. Confira a tensão da correia dentada.
Se necessário, refaça o procedimento. O torque de aperto no parafuso do tensor é de 25 Nm. Aplicação do motor. Boxer, Peugeot. Master, Renault. Jumper, Citroën. E Ducato, Fiat. A troca da correia dentada nos motores Iveco 2.5 e 2.8 diesel deve ocorrer a cada 60 mil quilômetros. Remova a tampa superior de acabamento do motor. Em seguida, solte os parafusos de fixação da proteção superior da correia e remova-a de seu alojamento. Em seguida, solte o aperto do parafuso da polia do virabrequim amortecedor de vibrações e o mantenha em seu alojamento para auxiliar no giro do eixo do motor. Agora, para o posicionamento do PMS do primeiro cilindro, gire o eixo virabrequim até o posicionamento dos pontos de sincronismo da polia do comando de válvulas e da polia da bomba injetora. Insira um pino de sincronismo no furo da polia da bomba injetora e, em seguida, encaixe outro pino de sincronismo no furo da carcaça da caixa de marcha com o volante do motor. Na sequência, confira se a marca de referência existente na parte de trás da engrenagem do comando de válvulas está voltada para cima, na vertical, coincidindo com um ressalto existente na tampa do cabeçote, posição de combustão do primeiro cilindro do motor. Remova a polia do virabrequim e a capa de proteção inferior da correia dentada. Agora, com o auxílio de uma alavanca, force o pino do tensionador até a haste se projetar o suficiente para inserir a ferramenta usada para o seu travamento. Para evitar interferência nos processos de remoção e de instalação da correia dentada, solte o parafuso de fixação e remova o rolamento auxiliar. Na sequência, remova a correia dentada de seu alojamento. Inicie a instalação da correia dentada pela polia do virabrequim, passando pelo tensionador da correia, pela polia da bomba injetora e pela polia do comando de válvulas. Na sequência, instale o rolamento auxiliar de apoio e aperte o parafuso usado para fixá-lo, com um torque de 45 Nm. Remova a ferramenta de retenção da haste do esticador e permita que ele atue com carga sobre a correia dentada. Instale a proteção inferior da correia e insira a porca que fixa o rolamento do tensor. Aperte-a com um torque de 45 Nm. Instale a polia do virabrequim e aplique um pequeno torque no parafuso que a fixa no eixo. Agora, remova os pinos de travamento da polia da bomba injetora e do volante do motor. Em seguida, aplique 2 voltas completas no eixo do motor, 720 graus, e o posicione nas marcas de sincronismo. Verifique se os pinos de sincronismo do volante do motor e da engrenagem da bomba injetora se encaixam com facilidade. Confira o alinhamento da referência da polia do comando de válvulas com um ressalto existente na tampa do cabeçote. Em seguida, aperte a porca de fixação do suporte do tensor da correia, com um torque de 25 Nm. Traga a cremalheira do volante do motor e aperte o parafuso da polia do virabrequim, com torque de 200 Nm. Na sequência, instale a proteção superior da correia dentada e o acabamento superior do motor.
Ferramenta para posicionar o eixo virabrequim através de furo existente na carcaça da caixa de mudanças. Diâmetro 7,95 milímetros. Comprimento 62 milímetros. Material a ser utilizado: aço 1020. Ferramenta para posicionar a engrenagem de acionamento da bomba injetora. Diâmetro 4,95 milímetros. Comprimento 25 milímetros. Material a ser utilizado: aço 1020. Para o procedimento de verificação de início do débito da bomba injetora, o motor deve estar sincronizado em PMS. As referências devem estar alinhadas e com os pinos de travamento inseridos. Em seguida, remova o parafuso central do cabeçote da bomba injetora e instale o suporte especial. Ferramenta Iveco, número 99 39 50 99. Agora, instale o relógio comparador centesimal com a carga de aproximadamente 4 milímetros. Caso a bomba injetora possua o dispositivo de avanço automático de injeção para as partidas a frio, do tipo mecânico com comando elétrico, antes do procedimento que se segue, será necessário alimentar o dispositivo KSB com uma fonte de 12 volts e aguardar 5 minutos para a correção do avanço. Em seguida, remova os pinos de travamento e gire lentamente o eixo virabrequim, no sentido anti-horário, até que o ponteiro do relógio comparador cesse seu movimento e fique no equilíbrio de ir e voltar. Pare nesse ponto e ajuste o anel externo do relógio para zerar seu posicionamento. Em seguida, gire o eixo virabrequim no sentido horário, até que as referências de sincronismo estejam alinhadas, para inserir os pinos de travamento. Quando o motor estiver com sincronismo travado, o relógio comparador deve mostrar um curso de valor igual ao da referência estampada na plaqueta de identificação do motor. Exemplo, 1,08 milímetro no caso do motor Iveco 2.5 sem intercooler e 1,18 milímetro com intercooler. Se o valor encontrado for diferente do especificado, solte os parafusos que fixam o flange da bomba e gire-a para a esquerda ou para a direita, até obter o valor especificado. Em seguida, trave a bomba, fixando as porcas de seu flange. Para cada veículo, teremos um valor diferente do que está diretamente relacionado com a potência desenvolvida, em função do projeto de aplicação do motor. O dispositivo de avanço de injeção para a partida a frio, usado nos motores Iveco 2.5 e 2.8 a diesel, é do tipo mecânico com comando elétrico. Ele é composto essencialmente por um bulbo térmico de cera que atua através de uma haste retrátil conectada a uma alavanca que, ao ser acionada, antecipa o tempo de injeção da bomba injetora no interior da câmara. Esse procedimento deve ser feito na bancada, com a bomba injetora fixada em uma morsa e aplicando mordentes de proteção para não danificar a carcaça. Para o acionamento do bulbo térmico, use uma bateria de 12 volts. Solte a bucha de nylon que fixa o eixo do KSB. Esse dispositivo deve estar livre durante o procedimento de sincronismo da bomba injetora. Alimente com 12 volts o bulbo térmico, fazendo aterramento na carcaça da bomba injetora. Aguarde 5 minutos para garantir o recuo da haste de acionamento do KSB.
O valor de recuo deve ser em torno de 7 milímetros. Se não acontecer o recuo pré-determinado, substitua o bulbo elétrico. Determine uma folga de 0,5 a 1 milímetro entre a alavanca e o batente. Utilize para esse procedimento um calibre de folga com lâminas. Instale a bucha de nylon e fixe-a no eixo. Remova a alimentação de 12 volts e aguarde 30 minutos. Após esse período, verifique a folga de acionamento da alavanca. Ela deve ser de aproximadamente 6 milímetros do batente. Nas bombas injetoras VE, fabricadas pela Bosch e aplicadas em algumas versões de motores 2.8 aspirados, encontra-se montado sobre a alavanca do acelerador um potenciômetro que gera sinal elétrico para controlar a válvula de recirculação de gases poluentes, como o óxido de nitrogênio, presente na faixa inicial de carga no motor. Esse dispositivo não deve ser manuseado pelo mecânico. Sua regulagem é feita pelo bombista reparador, que segue uma tabela de ajustes específicos para cada veículo. Seu desajuste não compromete o rendimento do motor, mas aumenta a emissão de gases poluentes no meio ambiente. Esperamos que você tenha gostado e aumentado ainda mais os seus conhecimentos com este vídeo. A SET continuará pesquisando para levar sempre até você o que há de mais novo no mercado automotivo.